Cláudio, a China hoje constrói metade de todos os navios construídos no mundo. Do mundo inteiro. A China constrói metade de todos os navios, mercantes ou de guerra, a China constrói metade. É impressionante o volume de construção naval da China. Dos 10 principais portos do mundo, 7 são chineses. A China se tornou uma gigante e os Estados Unidos também acordaram para isso. Tanto é que tem um grupo do Congresso, tanto Senado como Câmara, lá nos Estados Unidos, que tem uma nova proposta de crescimento, de tentar reerguer o poder marítimo dos Estados Unidos, que caiu de uma maneira assim impressionante, né? Os Estados Unidos hoje não tem nem. Quando você vê os gráficos de construção de navios mercantes, por exemplo, né? A China produz, tipo assim, 50 e poucos por cento de todos os navios mercantes do mundo, Coreia do Sul 27%, Japão 25%, o resto é 2%, 3%. É uma coisa impressionante, impressionante. E isso está afetando a construção de navios de guerra dos Estados Unidos. Então, se a gente projetar isso para o futuro, em algum momento isso vai colapsar, porque os navios de guerra vão ficar mais velhos, os navios de guerra dos Estados Unidos vão ficar mais velhos, a indústria naval dos Estados Unidos não consegue competir, né, não consegue construir os navios de guerra dos Estados Unidos na velocidade, na quantidade que os Estados Unidos precisam, e isso é um grande problema. Por isso que os Estados Unidos começou a buscar alternativa. Por exemplo, acordo com o Japão e com a Coreia do Sul de fazer manutenção dos navios de guerra dos Estados Unidos lá no Japão, em estaleiros do Japão e da Coreia do Sul. Por quê? Porque os estaleiros dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, não estão dando conta do recado. Então, isso é uma fragilidade. Então, a China, ela sofreu, digamos assim, economicamente, com pandemia guerra, Ucrânia e Rússia. Do ponto de vista estratégico, muito interessante para a China, essa questão da Rússia estar no colo da China agora. Vamos ver aí os próximos capítulos aí, como é que vai, isso vai acabar, né? Principalmente no momento em que. A grande questão aqui, Glauber, é o seguinte: vai ter cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia? Na minha avaliação, vai. Esse ano, na minha avaliação, vai. E aí? O lance é o depois. Que vai ter um cessar-fogo, vai ter. Na minha avaliação, vai ter. E vai ser esse ano. Agora, e o depois? Será que o Trump consegue efetivamente convencer os outros países da Europa a aceitar novamente a Rússia para tirá-la do colo da China? Isso eu não sei. Então dá para dizer que essa guerra de Rússia e Ucrânia acaba esse ano. 2025 eu acho que acaba. É um ano decisivo. Eu acho que acaba. Espero, né? E acho que os elementos que eu estou vendo aí me levam a isso. Por exemplo, a postura do próprio Putin, do próprio Zelensky, já de querer negociar. Eu acho que a tendência esse ano de 2025 é que o conflito Rússia e Ucrânia seja resolvido. Sim. E esse elemento, né? A questão se acaba, o que vai ficar é como vai ser estruturado o pós. É isso aí. Eu acho que o que a gente hoje deve começar a discutir é como que vai ser esse arranjo pós. Será que o Trump... E aí, o que eu falei. Eu falo as coisas boas do Trump, mas falo as coisas ruins. O jeito do Trump de negociar, ele tende a afastar certas pessoas. Isso não é bom. O Trump tinha que ter um pouco mais de habilidade política na questão da negociação, porque ele vai precisar convencer os demais países da Europa, os países europeus, da OTAN, da União Europeia, a aceitar a Rússia de volta. Olha que complicado. Por quê? Porque a grande ameaça dos Estados Unidos é a China. Então, ele precisa tirar a Rússia do colo da China. Para isso, ele precisa que a Europa aceite a Rússia novamente. E isso é muito complicado. Se ele fosse mais habilidoso na maneira de lidar, né, não precisava chegar... Por exemplo, questão Groenlândia. Eu quero chegar lá. O Ártico, né? Vamos falar do interesse no Ártico. Mas deixa eu só passar para o Mano Volta, porque o Mano Volta sinalizou que tem um superchat aí sobre essa temática, né? Antes da gente virar o bloco, Mano Volta, por favor. Perfeito. Foi o Bruno Guimarães Nietzsche. Ele pergunta aqui, na sua opinião, a Síria faz parte do acordo de cessar-fogo na Ucrânia? A Rússia perdeu a única base militar com acesso ao Mar Negro de graça? Me pareceu combinado. Um forte abraço aqui de Niterói. Muito bom. Obrigado, Bruno. Olha só, são coisas um pouquinho diferentes, né? Na verdade, a Síria não está bem no pacote Rússia e Ucrânia, não. A Síria está no pacote Oriente Médio, porque a Síria, o governo do Assad era muito ligado à Rússia,
tinha efetivamente, a Rússia tinha na Síria o seu maior aliado militar no Oriente Médio, né? E tinha efetivamente um leasing, um acordo de leasing para utilização da base naval de Tartus, na Síria, que era a única base naval da Rússia no Mediterrâneo. No Mediterrâneo, não era no Mar Negro, no Mediterrâneo. E essa movimentação, essa mudança de poder na Síria, com a saída do Assad, que nós não esperávamos, né, foi até uma surpresa para mim, isso efetivamente mudou o cenário ali para a Rússia. A Rússia teve um prejuízo grande com a perda, digamos assim, dessa base naval de Tartus, que é a única base naval que a Rússia possuía no Mediterrâneo. A previsão, na minha avaliação, pegando esse gancho da perda na base naval de Tartus, é que a Rússia se estabeleça, em termos de Mediterrâneo, na Líbia, porque a Líbia ela é dividida hoje. O governo reconhecido pela ONU é o governo capital Trípoli, que é do lado oeste da Líbia, mas a parte leste da Líbia ainda é dominada por um outro grupo dissidente. E esse grupo dissidente no leste da Líbia é apoiado pela Rússia. Então, nós já temos vários informes de inteligência de que a Rússia está se estabelecendo nessa região da Líbia, que fica no leste, e geograficamente a Líbia tem uma posição estratégica bastante interessante em relação ao Mediterrâneo, porque fica centralizada ali no Mediterrâneo. Então, assim, eu acho que nós podemos ter novidades aí, estamos acompanhando essa questão dessa migração dos navios e dos elementos de poder militar russo que estavam na Síria para a Líbia. Essa pergunta do Bruno não seria preocupado, né, ou alertando para um possível acordo Putin-Trump, dizendo, olha, Oriente Médio, estou tirando a minha influência aqui na Síria e já vem o meu bônus, que é Europa, que é Ucrânia. Então, atende ao interesse de Israel, ele se enfraquece lá no Oriente Médio, mas em contrapartida ele tem um caminho mais facilitado. É possível isso? É uma teoria. Eu acho que não. Porque assim, por que eu acho que não? Pela forma como aconteceu, né? Eu não consigo ver esse acordo entre Putin e Trump para trocar a Síria pela paz na Ucrânia, não. Lógico que a gente não está ali na cabeça desses caras e a gente não tem ali, né, microfones, né, nos gabinetes para saber o que eles conversaram. Mas eu acho que geopoliticamente não, porque, na verdade, quando a Rússia perde a Síria, ela perde o único grande aliado que ela tinha naquela região. Agora ela só tem o Irã, né, e pouco, né, uma coisinha pouca no Iraque, muito pouca, mas a Rússia tinha na Síria o seu grande aliado ali no Oriente Médio. A base naval de Tartus era a base naval que a Rússia utilizava efetivamente, como aconteceu, digamos assim, o conflito ali na Síria, essa retomada de poder do Assad, não sei, eu acho que, pelo menos na minha avaliação, com os dados todos que eu tenho, eu não consigo ainda ver uma correlação entre Síria, a queda da Síria e a questão da Ucrânia. Até porque, vamos lembrar, cadê o cessar-fogo? Se teoricamente isso tivesse sido acordado pelo Putin, pelo Trump lá em dezembro, quando a Síria caiu, teoricamente agora ele já acertaria a questão da Ucrânia, porque o problema agora está com Putin. A mensagem que o Trump postou quarta-feira nas redes sociais foi claramente contra o Putin, dizendo que se o Putin não aceitasse negociar a paz com a Ucrânia, ele ia impor sanções econômicas ainda mais violentas contra a Rússia. Quarta-feira. Se essa negociação tivesse envolvido a Síria, por exemplo, a Ucrânia, a minha avaliação não faria sentido agora esse atraso, porque, olha só, o Putin cumpriu o combinado, né? Saiu, enfraqueceu a Síria, deixou a Síria cair, né? Não apoiou o Assad, digamos assim. A Rússia não apoiou o Assad na Síria por falta de força dela mesmo, porque os insurgentes lá foram com tanta violência para cima das forças de Assad que as forças que a Rússia tinham lá na Síria, elas não eram suficientemente fortes, iam se expor muito para tentar alguma coisa contra esses insurgentes, porque a Rússia, obviamente, está priorizando a guerra na Ucrânia. Então, a presença russa na Síria já era uma presença, militarmente falando, menor. Por isso que eu não acredito muito nessa teoria, não, mas nada é impossível, né? Entendo.
Eu acho que essa teoria ganha força pela forma como foi, né? Foi Acho que foram impressionante. só 11 dias, cerca de Impressionante. 40 mil homens somente, Impressionante. e derrubar um cara que tá ali bem estruturado, que desde 2011 isso não conseguiam derrubar ele, É. como que consegue de uma forma tão rápida, deu esse ar, né, esse elemento de falar assim, pô, tá mal Alguma contado. coisa poderia ter acontecido. É fato. Pode, não dá para descartar totalmente essa possibilidade, mas volto a insistir. Se isso tivesse sido combinado dessa forma, por que o Putin não aceitou agora o cessar-fogo logo e está ainda colocando toda essa resistência? Mas vamos aguardar. É isso. O tempo vai dizer, né? Agora, sobre o Ártico, né, cara, vamos falar aí, esse interesse no Ártico. Por que o Ártico ganhou essa, essa dimensão recente, né? E Ó, aí falando da Groenlândia. isso, olha só. O Ártico, só para lembrar, né, é um oceano cercado de terra, diferente da Antártica. A Antártica é um continente cercado por água, né? Então, ali no Ártico, que é esse oceano cercado de terra, você tem uma camada de gelo sobre o mar. Grande parte do Ártico, do Oceano Ártico, ele é coberto por uma camada fina de gelo, mas por baixo tem água, tem mar, né? Então, primeiro isso. Segundo, por que o Ártico voltou a ter um certo protagonismo? Porque a questão do aquecimento global, né? Não vamos entrar na teoria se aquecimento global é fato ou não sei o quê, mas o fato é que a temperatura média do Ártico ela está maior do que do resto do planeta. O fato da temperatura média do Ártico nos últimos 20 anos está maior do que a média dos últimos 20 anos no planeta levou ao degelo desse gelo em cima da água do Ártico, do Oceano Ártico, a aumentar. E você aumentando o tempo de águas livres de gelo no Ártico, você propicia uma navegação por um espaço que, só para você ter uma ideia, um navio mercante saindo de um porto da China para o porto de Roterdã, por exemplo, o porto de Xangai, na China, que é o maior porto do mundo. O navio mercante sai do porto de Xangai, na China, para o porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa, que fica na Holanda. Ele, se ele for pela rota do Ártico, ele economiza entre 10 a 15 dias de navegação do que se ele for por baixo. Sim. Então, logicamente que para termos de comércio, né, é muito mais econômico você fazer a rota do Ártico. Só que essa rota não está aberta o ano todo. E aí, como você não tem a previsão de quando que ela está aberta exatamente, você precisa ter navios quebra-gelo para você assegurar a passagem com segurança desses navios por essa rota por mais tempo. E aí, qual é o país que tem a maior frota de navios quebra-gelo do mundo? Rússia. Inclusive navios quebra-gelo de propulsão nuclear. A Rússia possui, olha só, Glauber, a Rússia possui navios quebra-gelo enormes de propulsão nuclear. Por que a propulsão nuclear é importante? Porque ele não precisa voltar para reabastecer. Ele fica ali no Oceano Ártico ali o tempo todo ali limpando a rota para que os navios possam passar. Para a Rússia é de muito interesse isso, porque essa rota norte, que a gente chama de rota norte, ela passa justamente pelo litoral russo. Então a Rússia ela se beneficia porque, obviamente, ela tem o prático que conduz o navio nessa rota, ela tem o navio quebra-gelo que garante. Então ela ganha dinheiro com essa rota norte, né, digamos assim, e, obviamente, para a China acaba sendo economicamente interessante porque é mais rápido e, ao mesmo tempo, mais seguro do ponto de vista militar. Pensa bem, a gente pensando num futuro aí de conflito Estados Unidos com China, né? Num futuro, a China comercializar com a Europa via Rota Norte é, teoricamente, mais seguro do que ela ficar passando pelo Oceano Índico, Mar Vermelho, outras áreas onde você tem presença da Marinha Americana. Então, essa é uma questão que eu acho importante em termos de importância do Ártico. Por que o Ártico é importante? Tá, aí vamos lá. Entendido isso, a gente conclui que não só os Estados Unidos, mas China, Rússia, todo mundo já está atento a essa rota, né? E isso passa a ser um interesse estratégico de vários países. A Groenlândia mudaria o que nesse cenário aí, positivamente para os Estados Unidos? Porque a fala do Trump é questão de segurança nacional. Isso. Eu preciso, eu quero, eu vou ter, né? Nem que eu tenho que comprar. Aí eu vou voltar à questão do estilo Trump. Esse estilo do Trump, às vezes, é agressivo demais. A Dinamarca,
a Groenlândia é um estado associado à Dinamarca, né? A Groenlândia ela tem um governo próprio, internamente falando, assim, ela tem um primeiro-ministro, ela tem um parlamento, então cuida, digamos assim, da política da Groenlândia interna. A Groenlândia é um país de 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. É um país que pra você ter uma ideia, a Groenlândia é maior do que o México. A Groenlândia é maior do que o México, né? Então, assim, é um país geograficamente grande, mas coberto de gelo, com 55 mil, 60 mil habitantes apenas, né? Uma economia muito dependente da Dinamarca. A Dinamarca gasta dinheiro para manter, digamos assim, a Groenlândia. As Forças Armadas da Dinamarca, que são responsáveis pela segurança da Groenlândia, e a política externa da Groenlândia é da Dinamarca. O governo da Groenlândia, o primeiro-ministro da Groenlândia, cuida das questões internas da Groenlândia, tá? Por que a Groenlândia é importante? Porque a Groenlândia fica numa posição estratégica em relação ao Ártico. Ela é uma ilha enorme, 2 milhões de quilômetros quadrados, e ela tem uma posição estratégica em relação ao Ártico. Detalhe, não é a primeira vez que os Estados Unidos tentam comprar a Groenlândia, né? Os Estados Unidos já tentou fazer isso no início do século XX, já tentou fazer isso depois da Segunda Guerra Mundial. O próprio Trump falou nisso em 2019, e aí um fato interessante, né? Porque eu testemunhei, eu estava na Islândia, né? Participando de uma conferência sobre Ártico na Islândia, quando e o palestrante era o primeiro-ministro da Groenlândia, né? E o Trump tinha acabado de falar nessa história de comprar a Groenlândia. Aí um repórter, na parte das perguntas, perguntou para o primeiro-ministro da Groenlândia: por que o senhor não perguntou para o seu povo, num plebiscito, se o povo da Groenlândia não queria ser comprado pelos Estados Unidos? Eu estava presente. E aí o primeiro-ministro da Groenlândia falou assim: eu não preciso perguntar para o meu povo determinados assuntos. Eu sei que o meu povo quer, uma coisa assim. Isso foi em 2019, Glauber. Então o Trump já vislumbrava isso. Então o Trump tem isso na cabeça desde o primeiro governo dele. Só que assim, isso foi em agosto de 2019, 2020 veio pandemia. Aí parou várias coisas, né? Então a questão da Groenlândia parou. E aí eu volto a falar da questão do estilo do Trump. O Trump não precisava falar o que ele está falando em relação à Groenlândia. A Dinamarca é um aliado da OTAN. Por que o Trump não negocia isso nos bastidores com a Dinamarca? Por que ele não chama o primeiro-ministro da Dinamarca? Vem aqui, vamos tomar um café, vamos negociar essa questão da Groenlândia e tenta negociar. Porque, da maneira como o Trump fala, ele acaba insuflando o nacionalismo não só na Dinamarca, Perfeito. como na Europa. Sim. A Europa não, peraí. Foi a ministra de Relações Exteriores da União Europeia falou hoje que a União Europeia está pronta para defender os interesses da Groenlândia, do que a Dinamarca, que a Groenlândia não está à venda. Caramba! Então, para que o Trump fica insistindo? E o Trump realmente foi muito duro. Se você for ouvir novamente o que o Trump efetivamente falou, ele disse que ele ia ter a Groenlândia de qualquer maneira. Isso. Então, assim, para que isso, cara? A Dinamarca é um país da OTAN, aliado militar dos Estados Unidos, compra F-35 dos Estados Unidos, aviões dos Estados Unidos, para que peitar dessa maneira? Então, ele acaba criando uma antipatia contra ele em relação à Europa, que eu não vejo nenhum benefício para os Estados Unidos. Então, acho que essa é uma questão importante. E estrategicamente, vamos lá, é importante a Groenlândia ser um país da força dos Estados Unidos? É. Então, eu não acho errado, estrategicamente falando, né, os Estados Unidos quererem a Groenlândia, porque ele vai poder posicionar mais bases militares na Groenlândia e monitorar o que acontece no Ártico de uma maneira melhor do que hoje monitora. Hoje, os Estados Unidos possuem uma base na Groenlândia, um acordo que os Estados Unidos fez lá atrás com a Groenlândia, com a Dinamarca, para ter uma base na Groenlândia. Os Estados Unidos têm essa base já há muitos anos em território da Groenlândia. Os Estados Unidos, o Trump agora tem essa postura de querer comprar. Do ponto de vista estratégico, o Trump, na minha avaliação, está correto, os Estados Unidos estão corretos em querer ter a Groenlândia para os Estados Unidos. O que eu apenas discordo é a maneira como o Trump está fazendo, que eu acho que é desnecessário. Está atraindo aí uma animosidade, aí, uma postura, obviamente, da Dinamarca e da Europa contrário ao que o Trump está falando. Então, acho que ele poderia negociar isso melhor, ter a Groenlândia como parte dos Estados Unidos, talvez não num primeiro momento, mas num segundo momento.
Eles estavam falando ali em algum momento que o Brasil ele é um anão político, né? Ele é uma grande potência, mas como o senhor bem falou, né, professor? Parece que não está nos planos dos governantes, né? Botar os países, o Brasil, né, junto com as grandes potências. E a rapaziada percebeu isso e falou, já tem mais ou menos uns 15 ou 20 minutos, né? Mas só ressaltar aqui que não passou despercebido, não. Eu percebi. Sobre o Brasil, eu acho que dá para fazer um recorte, o senhor complementa aí, até me corrige. O último governo, o governo Bolsonaro, tinha uma postura e um alinhamento, né, muito mais ali com o Trump, né, e com os Estados Unidos, atento a essa nova ordem mundial, como é que ficaria essa composição, e pelo a minha leitura, o governo Bolsonaro tinha a expectativa que, junto ao governo Trump, se posicionasse melhor, né, numa nova estrutura ali de ordem mundial. Já o governo Lula, ele vê o mundo, né, multipolar, tendo China e Rússia como mais interessante, né? Então, assim, de um ano para o outro, de 2 anos, né, para frente, muda tudo. E a gente, aí 2026 novamente é um outro rumo. Então, e aí, qual seria a melhor opção? Me parece que a melhor opção é os Estados Unidos, né? Porque dispensa comentário, porque é a maior potência, a maior economia, é mais próximo do Brasil. O Brasil, os Estados Unidos têm interesse na América do Sul, o Brasil é potência na América do Sul. Me parece que faz bem mais sentido, né, do que apostar num cavalo que pode ser uma realidade no futuro, né? Ou se posicionar igual a Índia, né? Que olha o interesse, ó, nesse ponto aqui, isso é interessante para mim, China e Rússia, vem cá, bem-vinda. Estados Unidos, vem cá, bem-vindo. Eu sou Brasil, eu exporto mais alimento, eu tenho esse território todo aqui, eu tenho terras raras, eu tenho isso, tenho aquilo, vão para dentro. Agora, qual é a postura do Brasil? É isso aí. Ou seja, você está me encaminhando, você já me deu a cola para a resposta, né? Na verdade, eu acho que o Brasil é um país grande o suficiente para almejar a postura internacional da Índia. A Índia, qual é o maior fornecedor de armas para a Índia? Qual é o maior parceiro militar da Índia? Rússia. Olha só, o maior parceiro militar da Índia é a Rússia. E nem por causa disso os Estados Unidos estão colocando sanções econômicas contra a Índia. A Índia está comprando petróleo mais barato da Rússia, refina e vende gasolina para a Europa. Entendeu? Os Estados Unidos sabem disso, mas a Índia ela é tão importante, hoje é tão importante para os Estados Unidos por causa da China, aí a questão geopolítica Índia-China, que os Estados Unidos meio que fingem que não estão vendo esse movimento da Índia, que vê os seus interesses. É isso que o Brasil tem que buscar. O Brasil tem a China como seu maior comprador, né? Ou seja, o Brasil exporta para a China aí 28%, né? Tudo que o Brasil exporta para a China 28%. O Brasil também não pode chegar e falar, não gosto da China, vou parar de exportar para a China. Não é isso. Até o Milei da Argentina, há pouco tempo atrás, 3 semanas atrás, né, deu uma entrevista dizendo que o relacionamento com a China é bom, o relacionamento da China é um relacionamento profissional, um relacionamento país com país. Ou seja, o próprio Milei, que a gente vê muito alinhado com Trump, etc., outro dia falou bem da China, falou que a Argentina tem boa. Por quê? Porque a China é um grande comprador dos produtos argentinos, né? Da agricultura argentina, né? Alimento. Esse é o grande foco de compra de produtos argentinos pela China. O Milei não é maluco. Ele vende muita coisa para a China e ele não ia ficar falando mal da China à toa, só para, né, ganhar ponto, assim. Não, ele falou bem da China. Então, acho que o Brasil tem que ter um pouco essa postura, a postura de quais são os seus interesses. Onde que o Brasil tem que ter interesse? Isso aqui. E eu acho que do ponto de vista estratégico, em termos de mundo, a nossa posição, a nossa cultura, a nossa história é muito mais alinhada com o Ocidente, que a gente chama de Ocidente, Estados Unidos e Europa, do que com Rússia e China, né? Então é só a gente ver a nossa história, de onde nós viemos, as nossas relações. Eu gosto de fazer muitas perguntas, porque muita gente fala disso, né? China, Vem cá, quem já foi na China aqui? Quem já foi na Rússia aqui?
Agora, quem já foi nos Estados Unidos? Quem já foi na Europa? Entendeu? Então, assim, nossos laços, o parceiro estratégico do Brasil com a Marinha do Brasil com relação ao submarino de propulsão nuclear é a França. A França é o Ocidente, a França é a OTAN. A gente vai criar problema com a OTAN? A gente vai criar problema com os Estados Unidos, que é a OTAN? Não é do interesse do Brasil. Então, o Brasil tem que ser. Eu acho que a Índia, eu falo muito isso. Nós precisamos estudar mais a Índia, entender mais a Índia. A Índia é uma democracia. Olha só, você imagina eleições na Índia, o tumulto que deve ser de eleições na Índia, a complexidade de governar a Índia, né? Então, assim, numa democracia, a Índia é um país que nós devemos estudar bastante, conhecer mais, um país muito complexo, muito interessante de nós aprendermos como é que eles fazem as coisas, um país muito nacionalista, o governo indiano do primeiro-ministro Narendra Modi, né? Aliás, ontem foi Dia da República da Índia, né? Teve uma grande parada militar na Índia ontem. O homenageado este ano lá nessa parada militar foi o novo presidente da Indonésia, que é um país também bastante interessante ali do sudeste da Ásia. Muito interessante a Indonésia, é o maior país do sudeste da Ásia, é a quarta população mundial. A Indonésia é a quarta população do mundial. É Índia, China, Estados Unidos e Indonésia. A Indonésia é um país muito interessante e o presidente da Indonésia foi o homenageado na parada do Dia da República ontem lá na Índia. Como o Bolsonaro foi em 2019. Bolsonaro foi homenageado lá na parada, né? Porque a Índia sempre traz um presidente de país para ser homenageado nesse Dia da República, que no caso foi ontem, 26 de janeiro. Então, eu acho que Índia é um grande exemplo para nós mirarmos. Aliás, temos que aumentar nossas relações comerciais com a Índia, buscarmos como que nós podemos fazer para vendermos mais produtos para a Índia. A Índia não está ainda entre os 10 maiores destinos de exportação do Brasil. A gente precisa rever isso. Acho que a gente precisa aumentar a parceria comercial com a Índia, porque é um país cada vez mais interessante no sistema internacional. Professor, chegou um superchat aí, cara, que eu já dei uma lida aqui, olhando no meu celular. Eu quero que o Mano Walter leia para trazer esse ponto para a conversa, que é o superchat do Felipe Cruz Gomes, tá bom? Por favor, Mano Walter, manda pra gente. Será que algum brasileiro que acha que os Estados Unidos ligam para nós? É muita ignorância e arrogância de um país de guerra. Eu acho que eu não entendi muito bem o ponto dele. A minha interpretação dele é quando a gente coloca, né, postura do governo brasileiro e como nação, qual rumo, né, o Brasil deveria tomar. Entre um rumo ligado à Rússia e China, tem muito mais conexão com os Estados Unidos. E aí ele coloca um ponto, né, que até pode ser uma crítica para uma fala desse tipo, que é achar que os Estados Unidos tá se preocupando com nós. Mas a questão, ao meu ver, é se os Estados Unidos se preocupa com a gente tem que parar com esse negócio de pensar assim, a China se preocupa com o Brasil, então eu sou China. Os Estados Unidos se preocupa, o governo Trump é amigo do governo Bolsonaro, então os Estados Unidos... Não é isso. É como nação para os próximos 100 anos, 200 anos, o interesse do Brasil, pô. Para as outras gerações, o que faz mais sentido, a questão cultural que o senhor colocou. Então, por favor. Não, é exatamente isso que você falou, Glauber. Eu acho que a gente precisa, de novo, olhar, né? Olhar para o Brasil, o que a gente pode consertar no Brasil. Tem muita coisa para a gente consertar no Brasil, tem muita coisa que a gente pode fazer melhor no Brasil, mas nós temos sim peso. E eu acho, e eu não sei se esse nosso amigo que perguntou, ele por acaso escutou recentemente os meus podcasts lá no Conexão Gel, que eu falei o seguinte: o Brasil ele precisa aprender a lidar com qualquer país, inclusive os Estados Unidos do Trump. E eu acho que o Brasil é importante sim para os Estados Unidos, e acho que os Estados Unidos, já não é de hoje, não é do governo Trump, já era assim no governo Biden, não acordou para a importância da América Latina para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não possuem uma estratégia, né, clara de engajamento com a América Latina, e a China está se aproveitando disso há muito tempo. Não é de hoje que a China aumenta a sua parceria econômica com os países da América Latina, aumenta a sua presença na América Latina de várias formas, em termos de construções. Recentemente, a China construiu um megaporto no Peru. Né? A China construiu o porto de Xangai, no Peru, um megaporto, né? Um porto de águas profundas, e a gente não vê esse movimento por parte dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos deveriam sim se preocupar
com o seu entorno estratégico, e a América Latina é entorno estratégico.